Nesta terça-feira, os parlamentares discutiram as 122 emendas à mensagem do governo que pretende organizar o tratamento tributário especial concedido para indústrias que se instalam no Estado. O objetivo é aumentar a arrecadação e garantir o equilíbrio das atividades econômicas. De acordo com o texto, as indústrias que se instalarem em 45 municípios, 5 distritos industriais e na Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado, a CODIN, em Mesquita, vão poder adiar o recolhimento do imposto para importação e aquisição de máquinas, peças e acessórios e de matéria-prima. Já a alíquota de ICMS na venda de aço, argamassa, vidro temperado, plástico, latas e tampas de alumínio vai aumentar para 12%. Isso vai permitir que o Estado arrecade este ano mais 300 milhões de reais. Ou seja, ela fecha brechas da lei que permite que empresas, além do incentivo já aplicado pela lei, tenham ainda mais benefícios. Os deputados conseguiram garantir, através de emenda do deputado Rogério Lisboa, que a regra não seja alterada para a indústria petroquímica, que passa por dificuldades. É um setor que é importante para o Estado do Rio de Janeiro e teve a sensibilidade de todos os pares nossos e no Colégio de Líderes aprovaram a emenda. Também foi aprovada a emenda do deputado Eliomar Coelho, que exige transparência na prestação de contas das empresas. Nós apresentamos a emenda, o que a gente quer é que haja transparência exatamente nas ações do Executivo em relação à administração do Estado do Rio de Janeiro. O projeto segue para a sanção do governador. Em 60 dias, os deputados voltam a discutir a possibilidade de incluir novos municípios na lista do tratamento tributário especial. Daqui a 60 dias, terá que haver uma reunião para discutir que critérios existem para que fundamentam os 45 municípios que estão na lei e que critérios poderíamos ter para absorver outros municípios que foram propostos pelos deputados e não entraram. Os municípios que não criarem planos de cargos, carreiras e salários para os professores da rede pública podem ficar sem os repasses do Estado. O projeto de lei do deputado Conte Bittencourt foi aprovado em segunda discussão e vai à sanção ou veto do governador. O plenário voltou a discutir o projeto do deputado Carlos Mink, que prevê o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas da rede pública estadual. O texto recebeu 4 emendas e retornou às comissões. As pessoas não nascem racistas, nem machistas, nem antissemitas, nem homofóbicas, elas se tornam. Então, desde cedo, assim como a educação ambiental, a educação contra o racismo, o machismo e a homofobia tem que estar na escola, para a gente criar uma cultura de tolerância para um país mais biodiverso e democrático. E as operadoras de celular podem ser proibidas de cobrar pela segunda chamada dos mesmos usuários, caso a ligação anterior tenha sido interrompida. A proposta do deputado André Siciliano foi aprovada em primeira discussão e ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário. Nós sabemos da dificuldade, eu que moro na Baixada Fluminense, quando venho pela manhã ou retorno à noite, muitas das vezes o telefone cai no mesmo ponto. E aí você tem que retornar a ligação e você paga mais por isso. Então, o projeto é bom, nós conseguimos reverter aqui o parecer da CCJ no plenário e fico feliz porque a Assembleia está sempre na vanguarda e esse projeto é de grande valia para o consumidor do Estado do Rio de Janeiro. Já o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, pode ser proibido de cobrar taxas de direitos autorais de associações, fundações e entidades filantrópicas sem fins lucrativos quando forem realizados eventos para angariar recursos para manutenção, funcionamento e melhoramento de obras sociais. O projeto do deputado Márcio Pacheco recebeu 2 emendas e voltou às comissões. É claro que a arrecadação é justa e o pagamento mais ainda, mas uma associação beneficente que faz um trabalho justamente para poder fazer um trabalho social, as associações devem e podem fazer esse trabalho com a ajuda do próprio compositor, que na verdade nessa festa está divulgando o seu trabalho. Eu acho que é uma via de mão dupla e todo mundo fazendo bem. Na verdade o ECAD precisa também ter essa visão social.
No expediente final, o deputado Marcos Vinícius pediu que as comissões de Meio Ambiente e de Minas e Energia façam uma audiência pública para discutir os problemas no fornecimento de energia da Ampla. Eu oficiei a Comissão de Minas e Energia, a Comissão do Ambiente, para que nós cobremos e possamos fazer uma audiência pública, mais uma vez com a concessionária, para que eles apresentem um cronograma de investimento para essas regiões que precisam, ainda mais agora, no momento que o Estado vive uma crise, da atenção da Assembleia Legislativa daqui do Estado do Rio de Janeiro. O deputado Anderson Nogueira comemorou a entrega de 2 pontes no município de Trajano de Moraes e cobrou mais investimentos na região serrana. A região, na verdade, ela ainda está no processo de reconstrução, que não foi completado, e precisa iniciar o seu processo de renascimento. Ou seja, a entrega das pontes, recapeamentos de estradas, isso faz diferença para a vida das pessoas. Mas a gente precisa renascer. Para renascer, é fundamental que essa casa aprove a questão do ICMS reduzido para Nova Friburgo e Teresópolis, essa é a nossa parte que nos cabe, e o Estado precisa dar aceleração à prioridade das prioridades, o Hospital do Câncer em Nova Friburgo, cujas obras estão prometidas para iniciar no mês de abril, palavras do governador do Estado, e tantas outras questões que são fundamentais. O deputado Rogério Lisboa manifestou preocupação com a proposta do Estado de usar recursos do Fundo do Judiciário para o pagamento de aposentados e pensionistas. Eu acho que é importante o empréstimo, mas é importante também que o Estado se ajuste nas contas. O deputado Luiz Paulo lembrou que já houve empréstimo do Fundo do Judiciário para o Estado e que a proposta não é inconstitucional. Essa casa já aprovou um projeto que virou lei, que foi uma mensagem do Executivo com o Judiciário, que liberava 2,5 bilhões do Fundo do Judiciário, né, dos depósitos judiciais, para pagar os precatórios, isto é, para pagar aquilo que o Estado devia a terceiros. Então já houve jurisprudência sobre essa questão. E ninguém representou pela inconstitucionalidade dessa lei no Supremo. O Supremo pode ter decisões em relação a leis de outros estados. Da do Rio de Janeiro ninguém representou e não houve julgamento. Nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto da deputada Lucinha, que autoriza o governo a criar o regime especial de atendimento de emprego e renda para mulheres vítimas de violência conjugal. O objetivo da proposta é garantir a inserção delas no mercado de trabalho. O texto garante 20% das vagas de cursos de capacitação e qualificação profissional oferecidos pela Secretaria de Trabalho do Estado. E também 20% dos encaminhamentos mensais feitos pelas agências de trabalho do governo para as vagas das empresas. O Brasil é o 7º país no mundo que mais mata mulheres. E tem um dado que me preocupa muito a todos nós, que 68% dos casos de homicídios ocorrem dentro de casa, na presença das crianças, dos filhos. Então o que eu fiz através dessa lei é dar oportunidade para as mulheres que sofrem de agressão, que elas sejam cadastradas dentro de um banco de empregos do próprio governo do Estado, para que elas possam ter o direito de capacitação, para que elas possam ingressar no mercado de trabalho, para que elas possam dar curso às suas vidas. Porque não é justo a mulher que sofre com agressão da forma que sofre, muitas até violência diária, e elas nunca conseguem entrar no mercado de trabalho. Isso é um papel do governo do Estado, e a Assembleia Legislativa está dando esta oportunidade e resgatando o direito dessas mulheres que são agredidas, principalmente pelos seus maridos. E o deputado Luiz Paulo quer alterar a lei que trata do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. O parlamentar quer que o Detran informe aos motoristas com 30 dias de antecedência por carta as datas de pagamento do imposto em cota única ou parcelado. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Muitas vezes as pessoas não pagam IPVA porque não estão ligadas na data de vencimento. Então, se elas forem previamente avisadas, pagarão. E ocorre uma coisa muito interessante. Tem pessoas que pagam IPVA e acham que com isso estão livres da vistoria. Então, o Detran deveria avisar também da necessidade da vistoria. Eu acho que é uma medida que vai ser bom para o cidadão,
como vai ser bom para o próprio Detran. Restaurantes, hotéis e boates podem ser obrigados a manter um quadro de avisos com informações sobre autorização de funcionamento, laudo de vistoria das concessionárias de gás e energia e laudo do Corpo de Bombeiros. Quem descumprir a lei poderá ser multado ou ter o estabelecimento fechado até se adequar à norma. A proposta do deputado Marcos Vinícius foi aprovada e ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. Nós tivemos, num passado muito próximo, alguns locais que ou explodiram ou o teto caiu, que não tinham essas autorizações. A minha ideia é o seguinte: você entrou no restaurante, né? Todo dia nós vamos a restaurantes no centro da cidade, não tem autorização, o consumidor pergunte ao dono ou ao gerente por que não tem, cadê a autorização? É para dar segurança aos consumidores do nosso estado. No expediente final, o deputado Dr. Giulianelli defendeu mais investimentos em saneamento básico no estado. É muito mais caro você limpar a água do que preventivamente mantê-la limpa. É isso que eu vejo como importante. As ações têm que ser direcionadas tanto para a produção da água, na proteção das nascentes, quanto para evitar que se jogue o que não se deve jogar nos nossos rios. O deputado Anderson Nogueira pediu atenção especial do governo com os municípios produtores de petróleo. Toda a economia do estado do Rio está baseada no petróleo e fica muito refém do mercado financeiro. Eu estive em Macaé na última sexta-feira e lá a preocupação é enorme. Inclusive no dia 17 de abril o governador Pezão vai estar reunido lá com o setor para debater o tema, ver que possibilidades temos para salvar. E ao mesmo tempo o estado do Rio é muito dependente da Petrobras, até porque 80% da base da Petrobras está no estado do Rio de Janeiro, que é o estado mais atingido. O deputado Geraldo Pudim disse que o governador deveria discutir com os parlamentares na Alerj o projeto de lei que autoriza o estado a usar recursos do Fundo do Poder Judiciário para o pagamento de aposentados e pensionistas. No momento da crise que ele está alardeando, é importante que ele venha a essa Casa de Leis explicar aos parlamentares, pedir aos parlamentares um voto de confiança mais uma vez, explicando qual é a real situação do Estado, que todos nós hoje, infelizmente, não sabemos qual é a real situação financeira do Estado. Já os deputados Tio Carlos e Jânio Mendes defenderam o empréstimo e disseram que a Alerj precisa ajudar o governo a superar as dificuldades financeiras. O Poder Judiciário manifesta este grande gesto, disponibilizando os recursos do fundo para equilibrar as finanças do Estado, uma iniciativa que conta com a contribuição do Ministério Público, do Tribunal de Contas, e o Poder Legislativo não pode estar ausente neste momento. Nosso presidente, Jorge Pisciani, participou durante todo o processo de negociação, de diálogo. Então esta é mais uma iniciativa que o Estado toma diante da crise. O nosso Estado vive um momento de uma crise séria, inclusive já externada pelo próprio governador, e essa casa cumpre o papel. Hoje, no dia de hoje mesmo, tivemos a presença de 3 secretários, colocando de forma clara, de forma transparente a dificuldade, e vamos então cumprir o nosso papel fiscalizador, mas também de dar um voto de confiança para que a gente possa superar essa crise o mais rápido possível. O deputado Flávio Serafini mostrou preocupação com o orçamento das universidades públicas do Estado. Faltam professores nas universidades estaduais, há um congelamento dos salários, há um congelamento das bolsas e, no caso, por exemplo, do Colégio de Aplicação da UERJ, hoje não voltaram às aulas, o calendário está interrompido em decorrência da falta de profissionais. Isso só tem uma solução, que é maior investimento econômico, social e político, maior prioridade para a educação do nosso Estado. O deputado Nivaldo Mulim afirmou que é preciso fiscalização do parlamento para evitar o desperdício de água no Estado. Precisamos ir para a rua e fiscalizar, entendeu? Porque você manda ofício, você faz a reclamação na tribuna, mas se você não estiver próximo e fiscalizando, não vai surgir efeito, de forma alguma. O deputado Tiago Pampolha pediu que a Prefeitura do Rio tome providências para solucionar a desordem no calçadão de Bangu. Colocar permanentemente a Guarda Municipal, a CEOP, a Polícia Militar, no caso com o governo do Estado, em sintonia, trabalhando para combater isso. Porque eu acho que ali está se tornando um alimentador do crime no bairro como um todo. Desdobramentos até
que implicam nos assaltos dentro do shopping Bangu. Uma coisa que a gente nunca imaginou, né, e tem acontecido e não é raro. E o deputado Eliomar Coelho defendeu uma negociação entre a Prefeitura do Rio e os moradores da Vila Autódromo em Jacarepaguá. As famílias não querem sair porque elas têm nas suas mãos exatamente um título que chama Direito Real de Uso, equivale a uma escritura definitiva. E eles têm esse título por 99 anos. Depois de 99 anos, pode até ser prorrogado por mais 99 anos. Nesta quinta-feira, os parlamentares aprovaram a proposta dos deputados Marcelo Freixo e Jorge Pisciani, que proíbe a revista íntima nos visitantes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE. De acordo com o projeto, a revista deve ser feita de forma mecânica, com a utilização de equipamentos como detectores de metais e aparelhos de raio-x. O texto foi aprovado, mas ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Esse projeto não diminui em nada a segurança e as condições de trabalho. Pelo contrário, garante dignidade aos familiares, garante que os familiares que vão visitar os seus parentes que estão cumprindo ou medida socioeducativa ou apenas no sistema penitenciário, que eles possam não passar por revista vexatória, que eles não precisem ficar pelados, tendo que agachar, coisa que não é necessária em nenhum lugar do mundo. Nem para você entrar num avião, né, que é algo necessariamente seguro, você precisa passar por algo assim. Então, a gente quer um investimento nas unidades, mas a gente quer que esse investimento seja acompanhado do respeito a todos esses familiares. Não é porque essas pessoas são pobres, porque os seus parentes cometeram algum tipo de delito que a dignidade deles pode ser atingida. O plenário começou a discutir a proposta conjunta dos poderes executivo e judiciário, que permite ao governo a utilização temporária de até 37,5% dos depósitos judiciais. De acordo com o texto, a quantia equivalente a mais de 6 bilhões de reais vai ser usada para o pagamento de pensionistas e aposentados do Estado. O projeto acrescenta uma nova regra a uma lei anterior, que já permite o uso de 25% do fundo para a quitação de precatórios. A proposta recebeu 31 emendas e retornou às comissões. Ele atenderá uma necessidade imediata do Rio Previdência. Com isso, o Estado não precisa tirar recursos da manutenção de serviços essenciais, saúde, educação, segurança pública, para socorrer o Rio Previdência. Foi discutido o projeto do deputado Paulo Ramos, que proíbe a administração pública de transferir recursos para as empresas ou organizações que tenham nos cargos de comando pessoas envolvidas em atividades ilícitas. A proposta, por tratar de questões relacionadas ao orçamento público, foi transformada em indicação legislativa. É uma situação dramática quando verificamos que pessoas que são reconhecidas e que estão concretamente envolvidas em atividades ilícitas, controlam, dirigem entidades, ONGs, etc., associações, etc., ou até empresas, e que recebem transferência de recursos públicos. Então, o objetivo meu em 2009 foi já caminhar no sentido de impedir esse tipo de desvio até de recurso público. O Estado do Rio pode ter uma legislação específica para a proteção dos animais. A proposta do deputado André Lazzaroni diz que todas as espécies estão sob a tutela do poder público e devem ser protegidas de abuso, maus tratos e abandono. O texto caracteriza como conduta cruel obrigar o animal a trabalho acima da sua capacidade, oferecer animais como brindes, vender ou doar para menores de idade, promover competições entre eles ou sacrificar animais sem uma justificativa, entre outras situações. O texto proíbe ainda o uso de animais para experiências científicas e de ensino. Quem descumprir a regra estará sujeito a multa. O texto recebeu 14 emendas e retornou às comissões. Existe uma discussão muito grande, inclusive os protetores, muitos deles são contra a venda dos animais. Eu também não sou favorável a vender animal. Acho que animal é uma coisa que você tem que fazer realmente como ou você adota um animal, mas é uma realidade existente. Nós temos os pet shops. Surgiu esse projeto de lei da necessidade quando nós tínhamos a Comissão Especial de Proteção do Animal e nós fiscalizávamos feiras, fiscalizávamos pet shops e a gente chegava em todos os locais, a gente encontrava os animais amontoados, sem os espaçamentos corretos. Na verdade, esse projeto de lei
ele vem agregar o Código de Proteção do Animal e dando colocando a prática dessa comercialização com o mínimo de dignidade para os animais. Os prédios públicos do Estado podem ser obrigados a oferecer gratuitamente o serviço de internet sem fio. O projeto do deputado Átila Nunes prevê ainda que sejam instalados filtros para proibir o acesso a conteúdos impróprios. O texto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. E os consumidores do Rio podem alterar a data do pagamento das faturas caso os produtos comprados não sejam entregues ou montados na data prevista. O projeto do deputado Bebeto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. No expediente final, o deputado Luiz Paulo voltou a comentar a mensagem que autoriza o governo a usar parte do fundo judiciário. Quando se diz que o preço do barril do petróleo desabou e essa crise se agudizou, é verdade. Quando se diz que a gestão precária da Petrobras levou um prejuízo fortíssimo à cadeia produtiva do ICMS do nosso Estado e, por via de consequência, a queda da arrecadação, é verdade. E o parlamento ajudar o governo a arranjar recursos para que ele não entre em processo de falência. O deputado Eliomar Coelho anunciou que vai encaminhar um requerimento de informação para a Secretaria de Transportes, cobrando dados sobre o bilhete único. É subsidiado o bilhete único, entendeu? Há dinheiro público nessa história e, portanto, terá que ser obrigado a prestar esclarecimentos quando solicitado, principalmente por nós aqui da Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de Contas do Estado. O deputado Thiago Mohamed pede que o governo avance no saneamento básico na região da Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá. Todos os outros bairros daquela região precisam muito de investimento em saneamento básico, em tratamento de esgoto. E é por isso que eu me motivei a entrar com essa iniciativa, essa indicação legislativa, para que a gente use um modelo que está dando certo na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, para que a gente traga isso e acelere esse tratamento de esgoto. O deputado Valdec Carneiro comentou a audiência pública realizada pela Comissão de Educação da Alerj, que debateu os desafios do ensino superior no Estado. Foi uma audiência muito importante para clarificar, trazer mais a miúde informações e dados sobre um problema que nós já conhecemos. E a pressão agora é sobre as prioridades, nesse quadro crítico, é bem verdade, para que as instituições estaduais de ensino superior, parte importante da produção científica, acadêmica e de inovação tecnológica no nosso Estado, possam, afinal de contas, sair desse quadro crítico. O deputado Paulo Ramos citou a pesquisa do IBGE, que mostra que 1 milhão de moradores do Estado do Rio viajam todos os dias para trabalhar ou estudar em outras cidades. Poderíamos aumentar o número de linhas da Ilha do Governador? Ter barcas vindo de Caxias, atendendo também ao pessoal de Petrópolis, barcas vindo de Magé, atendendo também o pessoal de Teresópolis, Itaboraí, São Gonçalo, que reivindica uma estação de barcas há anos, barcas vindo também de Niterói, descongestionando a Praça 15. Temos ali a Francisco Bicalho, em frente, ao lado da rodoviária Novo Rio, com aquele canal no meio, vamos fazer a ligação por sobre o canal, sem atrapalhar nem as vias já existentes, com trem e metrô. Quer dizer, uma solução viável, com um custo muito menor do que investimentos que vão sendo feitos, e ainda liberando a população de um sofrimento muito grande. O deputado Bruno Dauaire criticou a proposta de reajuste das tarifas feita pela concessionária que opera as barcas. A população, e eu posso dizer até de forma bem pessoal, porque sou usuário das barcas há muito tempo. Durante a faculdade fui usuário, agora como deputado estadual continuo sendo usuário, e é realmente um absurdo. Os serviços são fracos, são péssimos e, pelo que parece, ela quer dobrar e não dá uma contraproposta para o consumidor.